João capítulo 11. João capítulo 11, versos 39, 43 e 44. João 11, 39. A palavra do Senhor diz assim: Disse Jesus: Tirai a pedra. E Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Agora o verso 43. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num pano, ou num lenço. E disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Você pode dizer amém? Aleluia. As Escrituras, elas nos falam sobre a bondade de Deus. Deus é bom, amém? E a sua palavra nos diz que a sua bondade, ela dura para todos sempre. E nós temos experimentado da bondade do Senhor em nossas vidas. E podemos então declarar que a bondade de Deus, ela é uma fonte de esperança e também de consolo para as nossas vidas. E olhando para esse texto que nós conhecemos tão bem, quando nos narra João acerca da ressurreição de Lázaro, eu queria que você pudesse observar comigo, ou pudesse contemplar comigo essa bondade de Deus em atividade. Lá em João 11, a palavra vai nos trazer essa história fascinante, da ressurreição de Lázaro. Diz o texto que Lázaro, ele adoece e ele morre. E Jesus declarou que iria despertá-lo do sono. Os seus discípulos, a princípio, até entenderam que Jesus falava apenas que ele dormia. Mas a verdade é que ele havia morrido. E quando Jesus declarou que iria despertá-lo do sono, Jesus estava declarando que estaria trazendo de volta a vida, de que ele seria ressuscitado. A Bíblia diz que quando Jesus chega em Betânia, já havia 4 dias da morte de Lázaro. E a palavra diz que ele estava na sepultura. A palavra diz que ele cheirava mal. A palavra diz que muitos ficaram lamentando diante de Jesus a respeito de Lázaro. As suas irmãs declararam em ocasiões diferentes, mas a mesma palavra, dizendo assim: olha, Senhor, se tu estivesses aqui, isso não teria acontecido. O nosso irmão, ele não teria morrido. E Jesus então disse: olha, o teu irmão, ele há de ressuscitar. E elas compreenderam então, a partir daquela palavra, que no último dia ele ressuscitaria, porque eles assim compreendiam, eles assim criam, e eles assim tinham sido ensinados pelo Senhor Jesus. E de fato, essa era uma verdade. Mas a verdade aqui era que o Senhor não estava apontando para o último dia, mas o Senhor estava falando sobre aqueles dias. O Senhor estava falando sobre aquele momento, enquanto ele estava para se encontrar com Lázaro. Ele disse: olha, o teu irmão, ele há de ressuscitar. E outros disseram então a respeito de Jesus: olha, ele abriu os olhos dos cegos, ele fez tantos milagres, ele fez coisas tão extraordinárias.
será que ele não poderia ter impedido que este morresse? E havia muitas indagações acerca do que havia acontecido a Lázaro e se o Senhor não podia ter intervido, e havia muitos questionamentos, mas o que me chama a atenção é que diante de todos eles, a Bíblia diz que Jesus, ele movido de íntima compaixão, ele foi até o túmulo de Lázaro, e ali então começa a história da grande ressurreição ou ressuscitação de Lázaro. Eu queria então que nós pudéssemos observar alguns aspectos aqui, né? Nós conhecemos o desfecho da história. Nós sabemos que Lázaro, ele foi ressuscitado. A ressurreição, ela é uma obra que Jesus realizou na vida de Lázaro, amém? É uma obra clara, né, do poder do Senhor sobre a morte. O Senhor interviu. O Senhor tocou a Lázaro, tirando da morte e trazendo de volta a vida. Mas é interessante nós observarmos que Jesus, ele ordenou algo para os seus discípulos, ou aqueles que ali estavam presentes entre eles. A Bíblia diz que Jesus ordenou que lhe tirassem a pedra. O sepulcro aqui era uma caverna e uma grande pedra posta sobre ela. E Jesus então ele deu uma ordem: olha, removam a pedra. Sabe, interessante, porque quando eu olho para esse texto, o Senhor fala algo para o meu coração, porque Jesus ele vai até o túmulo de Lázaro com a intenção clara de ressuscitá-lo, de trazê-lo à vida, e ele assim o fez, amém? Mas é interessante que antes de Jesus promover o grande milagre, ele ordena que aqueles que ali estavam que removessem a pedra. E eu queria que você pensasse comigo, o que era mais difícil, irmãos? Remover a pedra ou trazer o defunto de volta à vida? Não é verdade? Então, seria muito mais fácil para Jesus ele mesmo remover aquela pedra. Mas é interessante que a palavra diz que ele assim não fez, mas ele ordenou que removessem aquela pedra, né? E é interessante porque isso fala algo para o nosso coração. Isso deve falar algo para o nosso coração. Jesus, ele poderia até mesmo ressuscitar a Lázaro sem que aquela pedra fosse removida. Você concorda comigo? Não haveria necessidade de que a pedra fosse removida para que houvesse um milagre. Até porque nós sabemos que ele tem todo o poder. Mas é interessante que Jesus ele não faz o milagre enquanto a pedra ela não é removida. E Jesus mesmo ele não opera um milagre enquanto aqueles homens não removessem a pedra. Então olha, é interessante porque o que é que nós aprendemos aqui? Existem milagres que eles podem ser operados na nossa vida, mesmo que as pedras que talvez impeçam a operação desse milagre não seja removida. Mas por que é que o Senhor não faz? Você já parou para notar que todas as vezes que Jesus estava para fazer um milagre, ele interage com aquele que está para receber o milagre? E mais uma vez Jesus está fazendo isso aqui. É interessante porque parece que há uma parte no milagre que nos cabe. E sabe o que é interessante? É a parte mais fácil. É a parte que nos é possível. Porque a verdade é que homem algum pode trazer alguém da morte à vida, a não ser a operação do próprio Deus, operando ali, estabelecendo vida no lugar da morte. E como nós bem sabemos pela revelação da palavra, Jesus ele é o verbo encarnado, ele é o próprio Deus, amém? É verdade que à época eles não tinham conhecimento dessa revelação, e nós hoje temos. Mas o fato é que ali estava Jesus,
E nós sabemos que Jesus ele operou o milagre trazendo Lázaro da morte para a vida. Mas antes disso ele deu uma palavra e ele disse: olha, vocês precisam remover a pedra. Muitas vezes existem pedras na nossa vida que impedem a realização do sobrenatural de Deus na nossa vida. E o Senhor, ele não operará o sobrenatural enquanto essas pedras elas não forem removidas. E é interessante porque por isso ele então declarou: tirem a pedra. Removam a pedra. O Senhor ele está ali, sabe, com uma intenção muito clara de promover algo e algo glorioso. E ele assim o fez. Mas ele deixa claro que aquela pedra precisava ser rolada, precisava ser movida. Onde é que eu quero chegar com isso? O nosso Deus, ele é o mesmo. Ele não mudou. Amém? Ele continua operando e fazendo milagres. Mas parece que ele continua a fazer milagres em parceria. Ele continua operando em nós e através de nós. E a verdade é que muitas vezes nós estamos necessitando de um toque poderoso, milagroso do Senhor nas nossas vidas, e por alguma razão que vai ficar claro para nós aqui nessa noite hoje, parece que nós não experimentamos dos milagres do Senhor. Sabe o que nós precisamos compreender? É que a caminhada com o Senhor, ela é uma caminhada extremamente gloriosa. A caminhada com o Senhor, ela não é uma caminhada normal, mas ela é extraordinária, ela é sobrenatural. Aqueles que andaram com o Senhor e na dependência do Senhor, eles sempre foram alvos de coisas extraordinárias. Durante esses dias o Senhor tem falado muito ao meu coração acerca de Pedro e João ali em Atos capítulo 3, junto à porta formosa do templo. Uma situação corriqueira. A Bíblia diz que eles estavam subindo ao templo e eles faziam isso, olha, diariamente, costumeiramente. Então entenda comigo, eles estão caminhando, fazendo algo que faz parte do seu dia a dia. E quando eles chegam até a porta do templo, eles encontram um mendigo que lá está há 38 anos, isso também era normal. E o que era que ele fazia à porta do templo? Pedia esmolas. Sabe o que acontecia todos os dias? Ele pedia e recebia. Pedia e recebia. Talvez um ou outro pudesse ignorá-lo, talvez um ou outro pudesse não estender a mão porque não tinha o que dar, mas o fato é que ele estava sempre pedindo e recebendo. Então ele ia até a porta do templo com essa expectativa. O texto não diz, mas olha, parece que fica claro que aquele paralítico, ele não tinha expectativa alguma de andar, irmãos. A sua expectativa era uma só: eu quero esmolar, preciso de esmolas, eu preciso que essas esmolas, elas abençoem a minha vida. Só que nesse dia em especial, a palavra diz que Pedro e João, eles estavam indo ao templo, e quando aquele paralítico à porta do templo pediu: olha, ei, me dá uma esmola, Pedro e João olharam para eles e disseram assim: olha, nós não temos esmolas. Mas ele disse assim: olha, mas nós temos algo, olha para nós. E ele manteve os seus olhos fitos nele. E eles disseram assim: olha, aquilo que nós temos, nós te damos. E eles então liberaram uma palavra dizendo: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Você pode dizer amém? E é interessante porque a Bíblia vai dizer para nós
que eles estenderam a mão para remover aquele paralítico do seu lugar, porque parece que por ele mesmo ele não faria isso. Parece que por ele mesmo ele permaneceria assentado no lugar onde ele esteve por 38 anos. Mas a Bíblia diz então que eles estenderam a mão e eles deram daquilo que eles tinham. E aquilo que eles tinham era tão poderoso que fez com que um homem paralítico há 38 anos, criasse força sobre as suas pernas e pusesse a andar. Eu fico pensando comigo, porque às vezes eu fico pensando nos detalhes. Certamente as pernas daquele paralítico eram pernas atrofiadas. Não eram pernas como as minhas e as suas, mas eram pernas que ao longo dos anos elas foram definhando. Então não havia músculos, não havia força, não havia sustentação. Mas aquilo que eles tinham, eles deram. E o que eles deram foi poderoso para promover um milagre na vida daquele homem, amém? E a palavra diz que aquele homem, ele foi curado. Mas pensando aqui agora acerca dessa realidade e acerca da realidade de Lázaro, porque nós estamos falando de milagres, eu queria que você pensasse comigo que tanto Pedro, João como Jesus, eles estavam ali para promover um milagre, para fazer algo sobrenatural. Mas sabe o que é que eu percebo? É que muitas vezes o que impede o milagre não é o sobrenatural em si, mas é exatamente o que é natural. É o que nós percebemos aqui. Perceba que Jesus ele está chegando no túmulo de Lázaro e a palavra diz, olha, ele vai com a intenção clara. Ele diz, olha, eu vou para despertá-lo do sono. Ele está morto. Ele esclareceu isso para os seus discípulos. Então eu vou para despertá-lo, eu vou para ressuscitá-lo, eu vou para tirá-lo do lugar da morte. Mas tinha uma pedra no caminho. E Jesus estava dizendo, essa pedra eu não posso remover. Será que você consegue entender isso? Mas você pode. Jesus estava dizendo assim, olha, o que eu estou para fazer, você não pode fazer. Somente eu posso. Mas aquilo que eu estou para fazer, é preciso que você faça algo, e isso eu não posso fazer. Amém? Então Jesus disse assim, olha, tirem a pedra. E aí nós vamos perceber que parece que há uma certa resistência daqueles que ali estão. Porque já fazia 4 dias, ele cheirava mal. E parece que quando Jesus está para fazer algo na nossa vida, de alguma forma parece que nós criamos resistência. E nós muitas vezes não queremos fazer aquilo que nos cabe, aquilo que é nosso. Jesus estava dizendo, olha, tirem a pedra. O Senhor, Ele quer nos tocar de uma forma poderosa, amém? Entenda, olha, há sempre mais, algo mais profundo e mais glorioso da parte dos céus para invadir a sua vida, amém? Mas para que isso aconteça, muitas vezes nós vamos precisar rolar a pedra, tirar a pedra do caminho. Eu pergunto nessa noite, quantos querem mais do Senhor sobre a sua vida? E a boa notícia é que o que o Senhor tem para a sua vida é ainda infinitamente maior do que o que você deseja, ou pense, ou almeje no seu coração, amém? Agora, o que você precisa remover da sua vida, para que aquilo que é de Deus possa encontrar um lugar no seu coração?
Porque Jesus disse: tirem a pedra. É preciso tirar a pedra. Qual é a pedra que você precisa remover hoje, para que o milagre da ressurreição possa tocar a sua vida? O que é o milagre da ressurreição, irmãos? É o milagre onde a vida toca aquilo que está morto e traz a vida ao lugar de morte. Talvez existam aspectos da sua vida que hoje o Senhor quer tocar com vida e talvez já esteja adormecido, ou quem sabe até cheirando mal. Mas para que haja vida, é preciso que você role a pedra. É preciso que você remova o obstáculo que impede que Jesus possa entrar. Uma vez que a pedra foi removida, o Senhor disse para Lázaro: vem para fora. O chamado de Jesus a Lázaro para que ele saísse do lugar de morte e voltasse à vida somente se deu quando a pedra foi removida. Então entendamos algo nessa noite: enquanto nós não removermos a pedra, nada acontecerá. É preciso remover a pedra para que a glória de Deus ela possa entrar no ambiente. Amém? É interessante porque, olha, o ato de vir para fora, de sair do lugar de morte para o lugar de vida, implica fé. Amém? É preciso ter fé. Mas para remover a pedra, você não precisa de fé, irmão. Quantos estão comigo aqui? Talvez você precise até de força, mas de fé não. Alguém precisa de fé para tirar uma pedra de um lugar e colocar no outro? Talvez você possa até precisar de ajuda, dizer assim: olha, eu não consigo pegar sozinho, você pode me ajudar? Mas ninguém precisa de fé, irmão, para remover pedras. Agora perceba que Deus quer promover um milagre, Deus quer trazer ressuscitação, Deus quer, sabe, invadir com a sua glória. E Ele não faz, porque por alguma razão a gente não remove a pedra. É interessante, olha, o vir para fora é sobrenatural, mas remover a pedra é natural. É natural, declara a palavra. O que impede um milagre nas nossas vidas não é necessariamente o sobrenatural, até porque muitas vezes nós nem chegamos lá. E por que é que nós não chegamos lá? Porque não removemos a pedra. Às vezes Jesus quer tocar com cura. Às vezes Jesus ele quer levantar alguém de uma cadeira de rodas. Às vezes Jesus quer abrir os olhos de um cego, até mesmo ressuscitar um morto. Ele não faz. E por que ele não faz? Porque a gente não rolou a pedra para que isso pudesse vir para fora. O Senhor quer tocar a sua vida com milagre. Amém? O Senhor quer fazer algo glorioso na sua vida, como também eu creio que Ele quer fazer na minha e na nossa como igreja do Senhor. Amém? Mas é preciso remover a pedra. Quando Jesus ele disse assim: olha, rolem a pedra, novamente afirmamos, aqueles homens não precisavam de fé para removê-la, precisavam de força. Agora, enquanto não removemos a pedra, o que precisamos remover, tirar das nossas vidas, nós jamais vamos ouvir do Senhor: vem para fora. Eu queria que você entendesse isso. Olha, os que vêm para fora são aqueles que decidem obedecer no natural, irmãos. Não é no sobrenatural, não é no extraordinário. Aqueles que andam no extraordinário
são aqueles que no natural aprenderam a se movimentar. Porque Jesus, ele disse para os seus discípulos, ele disse assim: olha, eu vou para o Pai, o Espírito Santo virá, aguardem um pouco, até que essa promessa se cumpra na vida de vocês. O Espírito Santo vai ser derramado sobre vocês, e vocês se encherão de poder, e vocês serão as minhas testemunhas. E a palavra diz então que assim aconteceu. Jesus subiu, o Espírito desceu, e eles foram revestidos de poder. O poder agora estava neles, amém? E aí Jesus havia declarado uma palavra. Ele disse assim: olha, quando vocês forem, vocês vão curar os enfermos que vocês encontrarem, vocês vão expulsar os demônios que vocês encontrarem, vocês vão estabelecer o meu reino por onde vocês passarem. E a palavra diz que agora está ali Pedro e João entrando na porta do templo chamada Formosa, e tem um paralítico. O que é que eu e você precisamos entender aqui? Nós estamos caminhando dentro daquilo que é natural. Para se tornar mais claro para você, quando você sair daqui hoje, você vai voltar para a sua casa, amém? Você vai ter uma boa noite de descanso. Mas amanhã começa tudo outra vez. Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai viver o seu natural. E dentro do seu natural, o Senhor quer invadir o seu natural com o sobrenatural. Agora isso depende que eu e você possamos remover as pedras para que Ele venha. Muitas vezes essa pedra pode ser uma incredulidade. Muitas vezes você pode olhar para um enfermo e no seu coração, sabe, a palavra do Espírito está dizendo assim: toca-o. Mas aí você pode dizer: eu já conheço esse Zezinho há 10 anos. Faz 10 anos que ele está aí nessa cadeira. Ele já está acostumado com isso, eu também. Você está entendendo? Mas aí o Senhor está dizendo assim: remova a pedra. Como é que nós podemos remover essa pedra, irmãos? É chegando para o Zezinho e dizendo assim: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu dou para você. Você estende a mão e você diz: vamos andar. É somente nessa hora que o Espírito de Deus pode operar. Enquanto você vai removendo a pedra, para que então o poder do Espírito opere dentro daquilo que é impossível aos homens. Porque olha, nenhum de nós, irmãos, podemos fazer ninguém andar. Andar é um milagre de Deus. Às vezes parece ser muito normal para nós, mas é um milagre da vida. E quando isso é interrompido, o Senhor está esperando aqueles que vão remover a pedra para que algo possa vir para fora. O Senhor, ele sabia que iria ressuscitar Lázaro, e com esse intuito ele foi para Betânia. Mas se a pedra não fosse enrolada, nada aconteceria. Perceba, atos naturais de obediência tornam possível a operação do sobrenatural de Deus na nossa vida. É viver o simples, é fazer o que precisa ser feito, é remover as pedras que precisam ser removidas, para que então uma voz possa declarar: vem para fora. Porque o Senhor continua desejando chamar muitos a virem para fora, amém?
Mas nós precisamos aprender a rolar a pedra. Imprimir a força que seja necessária para rolar a pedra. Aí a palavra vai dizer para nós que lá no lugar da morte, Lázaro ouviu a voz de Jesus, irmãos. Meu Deus. Já fazia 4 dias. Se ele cheirava mal, irmãos, havia decomposição. Você concorda comigo? Aí Jesus diz assim: olha, Lázaro, vem para fora. Eu fico imaginando a expectativa, né? Porque está todo mundo ali do lado de fora, ninguém ousou entrar. E aí de repente aparece uma múmia. Porque a Bíblia diz que Lázaro ele veio todo envolto, né? Com ataduras. O texto não diz, mas talvez tenha tido uma correria ali naquele lugar, irmão. Ele ressuscitou. Um milagre aconteceu, amém? Mas sabe o que é interessante? A Bíblia diz que Lázaro estava atado por faixas. Ele estava envolvido por faixas. Guarda isso que eu vou dizer no teu coração agora, porque isso é muito importante. Aí Jesus diz assim, ó: desatai-o e deixai-o ir. Vamos voltar um pouco. Jesus está indo para curar, ou melhor, para ressuscitar, que ele já havia morrido. Quando Jesus lá chega, Jesus diz: tira a pedra. A pedra foi tirada. Aí Jesus diz assim: Lázaro, vem para fora. Como nós já vimos, o mais difícil era trazer a vida, e Jesus trouxe. Mas ele só trouxe porque a pedra foi. Aí agora está vindo o morto vivo. O vivo morto ressuscitado, alguma coisa desse tipo. Ele está saindo. Só que ele está com dificuldades. Aí Jesus dá uma ordem: desatai-o e deixai-o ir. Presta atenção nisso. Nós vimos aqui que atos de obediência possibilitam um milagre. E nós estamos vendo aqui que atos de obediência mantém o milagre. Você está entendendo isso? Agora desata ele. Tira as ataduras. Uma vez que o milagre acontece, novamente, decisões naturais é que vão manter o milagre que foi operado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É a manutenção do milagre. Durante esses dias, ouvindo uma aula, foi uma palavra que falou muito forte ao meu coração. Você já notou que existem pessoas que elas são curadas de algo e depois elas vão morrer por aquilo do que elas foram curadas? Você já viu isso acontecer? Alguém que foi curado de um câncer e depois ela morre de um câncer. Por que isso acontece? Isso acontece, irmãos, porque aquilo que ela recebeu no seu corpo, ela não teve uma estrutura necessária para manter para o resto da sua vida. Então o Senhor está dizendo assim: olha, agora desatem ele e deixem ele ir. Sabe o que acontece aqui? Se eles não desatassem, para que ele pudesse ir, não haveria milagre. Ou o milagre não seria mantido. Porque certamente ele não conseguiria andar. Ele não conseguiria se movimentar.
Então, sabe o que é que acontece? Muitas vezes o Senhor vem até nós de uma forma tão gloriosa, nos toca com o seu poder, nos toca com a sua glória, faz um milagre, e nós colocamos tudo a perder, desperdiçamos tudo, porque nós não seguimos pequenos atos de obediência natural para manter o milagre que Jesus fez na nossa vida. É preciso se desligar das velhas ataduras que nos prendem ao sepulcro, irmão. Como eu disse para você, havia um corpo em decomposição e Jesus restaurou, mas aquelas ataduras, elas estavam infectadas de morte, e se elas não fossem removidas, mesmo havendo o milagre da ressurreição, certamente aquela morte iria envolvê-lo e ele voltaria ao mesmo lugar da onde ele foi tirado. Então é preciso se desvencilhar das velhas ataduras que nos prendiam ao sepulcro, ou ao lugar da morte, ou ao lugar onde nós precisávamos de um milagre. Do lado de fora há uma vida gloriosa, mas se você não se desligar, você vai se manter no lugar da morte, e você vai voltar ao mesmo estado. Somente Jesus pode nos chamar para fora do sepulcro. Você pode dizer amém? Mas se manter fora dele é uma responsabilidade nossa. E muitos, não sabendo disso, voltam para o mesmo lugar e acabam morrendo, e desperdiçam o milagre com o qual Jesus tocou as suas vidas. Diante disso eu pergunto: quais são as ataduras que você precisa hoje remover da sua vida, para que o milagre do Senhor seja mantido em você? Primeiro, qual as pedras que você precisa remover? E segundo, qual as ataduras a qual você precisa se desvencilhar? Há um convite do Senhor para experimentarmos do seu milagre nessa noite. Você pode dizer amém? Mas para que Jesus faça o que Ele quer fazer na sua vida, você precisa tirar a pedra. É interessante que nós podemos até ter o auxílio uns dos outros, porque às vezes a pedra vai ser pesada e você não vai conseguir fazer isso sozinho. Aí você chama reforço, você pede auxílio, e juntos removemos a pedra. O milagre, ele acontece, mas uma vez que o milagre acontece, agora é preciso tirar as ataduras. E isso é mais fácil, ou digamos, mais leve. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ficar presos. E o Senhor então, Ele quer promover liberdade para a nossa vida, amém? Eu tenho certeza que o Senhor quer tocar você, a mim, a nós, nessa noite, da forma como Ele tocou Lázaro naquele túmulo. Mas para que isso aconteça, pedras precisam ser roladas, pedras precisam ser removidas. Mas a boa notícia é que o Senhor está nesse lugar, amém? Se coloque de pé aí em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz para nós